Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo aqui da Semana da Consciência Negra na Sinergia. Eu sou a Beatriz e hoje eu vou conduzir aqui um papo muito importante sobre números que falam. Esse é o nosso tema da campanha desse ano e a gente não vai aqui falar somente de matemática. Hoje a gente vai aqui falar do coração, da história, da força de transformação dessa estatística para uma mudança real. Desde o ano de 2020, a Sinergia ela vem construindo essa campanha. A cada ano, a Sinergia vem pensando em novos temas para fortalecer as pautas que cercam as realidades da população negra no Brasil. Vamos dando voz, contexto e alma para cada um destes números que representam essa luta. Mas antes de chamar o nosso convidado, que é um querido amigo, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu vou me apresentar. Eu sou a Beatriz Francisco, eu sou coordenadora de estudos e pesquisas aqui da Sinergia Consultoria, atuo na Sinergia há um pouquinho mais de um ano. Eu sou bióloga, mestra em políticas públicas, eu atuei no laboratório de análise e mapeamento da paisagem durante 4 anos, eu tenho um pouco mais de 5 anos de experiência com projetos de transformação, projetos interdisciplinares com impacto positivo, já coordenei a implementação de projetos de desenvolvimento social, já também atuei com projetos que cercam aí o tema dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e também já estive envolvida no desenvolvimento e implementação de políticas públicas socioambientais. E para bater esse papo com a gente aqui, nós convidamos o Rodrigo Vieira, o líder de inovação e melhorias contínuas em tecnologias sociais da Gerando Falcões. A Gerando Falcões, que é uma organização do terceiro setor que atua transformando realidades de favelas no Brasil, promovendo a transformação social. O Rodrigo ele é arquiteto urbanista, ele é mestre em desenvolvimento sustentável pela Tel Aviv University e o Rodrigo está aqui, ele tem uma trajetória muito brilhante e marcada pela uma abordagem que cerca temas socioambientais e territoriais no Brasil. Então, Rodrigo, fica à vontade. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje para conduzir esse papo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje e queria agradecer a todos vocês também por estarem assistindo. Hoje a gente vai tratar de diversos temas, mas vamos começar pelo racismo ambiental, sabe? Isso. O racismo ambiental ele foi um tema cunhado em meados de 1980, na era de Martin Luther King. E esse conceito ele acabou ganhando mais força aqui no Brasil em 2024, quando a nossa atual ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, associou o termo aos danos causados pelas enchentes do Rio de Janeiro à população negra no Brasil. Então, Rodrigo, aproveitando o tema de racismo ambiental, eu vou aqui lançar a primeira pergunta. Um estudo realizado pelo Instituto Polis em 2022, chamado Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades, revelou que, apesar de 33% da população paulista ser negra, 55% das pessoas que habitam as regiões de maior risco são negras. Pensando nesses dados, na sua opinião, quais são as potenciais consequências sociais, econômicas, de saúde pública e outras questões que podem afetar essas comunidades, com base nesse estudo e na sua vivência? Eu acho que o primeiro ponto que afeta é o próprio desenvolvimento humano, o desenvolvimento da pessoa como um ser, porque quando você cresce numa característica, eu cresci numa comunidade de Manguezal, na Baixada Santista, então era uma comunidade que a gente sofria diversas enchentes, o próprio refluxo do mangue atravessando as casas. Meu pai costumava falar que a gente não tinha um pedaço de terra, a gente tinha um pedaço de água, porque a gente vivia até cometendo situações ambientais, porque era a cidade que nos sobrava. Então a gente aterrava o mangue para fortalecer a casa, casas de palafitas. E eu lembro que o primeiro problema na minha vida, eu acho que com 5 anos, eu já sabia o que era cólera. Então a gente tinha um grande problema de cólera por falta de saneamento básico, por falta de por limpeza adequada, as casas, muitas não tinham banheiro, grande parte dessa população era uma população negra e muitas
ali oriundas do Nordeste, imigrantes nordestinos, porque era a cidade que nos tinha. Hoje a gente tem uma questão que a grande maioria das nossas favelas, elas são em áreas ambientalmente sensíveis. Então, elas são próximas a córregos, próximas a rios, lagos, porque são áreas que o capital imobiliário ele não atua. Então, eu não posso construir ali, mas é o que me sobra para ter a favela. E aí, quando a gente cresce num lugar sem saneamento, sem desenvolvimento urbano de infraestrutura, e já tem várias pesquisas que colocam a gente nessa situação. Você pode ter renda, você pode até ter educação, mas se você não tem infraestrutura básica, né? Moradia, por exemplo, você não desenvolve. Foi o que muito fez a gente pensar em soluções, e a gente vai criando soluções, e às vezes até em desacordo com o próprio meio ambiente, né? Então eu cresci numa situação que a gente culpava o mangue por a gente não se adaptar, mas a gente não era para estar ali. E quem é o culpado, né? É a falta de planejamento ou o meio ambiente que já estava ali? Exatamente. Então, assim, a questão é uma questão muito... Eu lembro que as pessoas pegavam aquelas árvores, né? Porque o manguezal tem aquela infraestrutura e achatava mesmo para criar uma telha para virar o suporte, para virar a casa. Compactar, né? Então era um ativo e fomos esquecidos ali de certa forma. Tanto que para mim o grande choque para mim como homem negro foi na universidade, porque até então eu estava ali naquele ambiente, várias pessoas negras. A gente tem casos hoje como a própria Rocinha. A Rocinha ela tem esse nome porque quando os negros foram viver lá, eles faziam suas pequenas hortas, suas pequenas plantações, que a gente pode também falar até da questão da alimentação. A gente vê hoje os próprios ritmos alimentar, então, você de fast food ou algumas coisas, isso não é nutrição. Vocês estão negando a nutrição, estão nos matando negando a nutrição, né? A nutrição vegetariana, nutrição vegana, nutrição sem agrotóxico, ela está indo para outra camada da sociedade. Então, a gente tem ali a Rocinha, que foi criada num fluxo hoje totalmente urbanizada, totalmente sem perder essa função de ser um agregador. Então, por quê? Porque a gente vem do interior, então, ali depois da abolição, a gente está muito ali calçado em... O que a gente sabe fazer? A gente sabe plantar, a gente sabe criar um bicho, então... E vamos evoluindo ali naquele esquecimento. Como hoje temos a Providência também no Rio, com mais de 120 anos de história e ainda sem água. E ainda sem saneamento básico, no centro da segunda maior cidade do Brasil. Então são lugares esquecidos, então eu acho que a primeira fator para mim do racismo ambiental é a invisibilidade. Seguindo dessa visibilidade, não crescemos bem. E depois a gente entra num sistema formal, que a gente precisa ter o mesmo tipo de conhecimento, ter o mesmo tipo de ter uma igualdade de respostas para as coisas que a gente não tem. E aí ninguém também está muito disposto a esperar que a gente alcance esses mesmos resultados. Porque eu lembro quando eu entrei na universidade, questionável, não tinha uma formação prévia de ensino médio, de ensino fundamental, e a gente vê isso muito, porque provoca muitas pessoas negras desistir. Recentemente a gente fez um estudo lá na Tel Aviv University de por que as pessoas abandonavam os estudos, porque davam esse downgrade. E aí é muito no sentido de que as pessoas negras, elas não conseguem acompanhar porque existe já uma restrição ali da própria educação formal, não tem um acolhimento desmotivacional. Ela não tem como voltar para casa porque geralmente o pai também não tem educação formal, não tem aquele processo de puxar a criança para o desenvolvimento. Por quê? Porque o pai está preocupado com a alimentação, ela não tem... Com as necessidades básicas. Necessidades muito básicas, tipo, onde vai dormir hoje? Choveu? Como vai resolver? Eu visitei ontem uma comunidade em São Miguel Paulista e todo mundo já estava assim, era 6 horas da tarde, todo mundo já estava com medo... Da chuva. Da chuva. Porque tem que subir os móveis. Então, como essa criança se desenvolve nesse ambiente... Estressante, intimidador, inseguro. A gente está falando de uma estrutura que nos pesa.
Que não nos favorece. Que não nos favorece. Um ou outro consegue sair desse lugar, mas a gente também não pode dizer assim, eu saí ou você saiu, e aí todos podem sair também. E conseguir se manter nesses lugares, né? Porque Sim. essa falta de representatividade também, ela é um fator também que desmotiva, né, nesses ambientes, né? Então, quando a gente fala da questão, voltando um pouco à questão do racismo ambiental, é o que você trouxe, são necessidades básicas. Então, a gente está falando aqui de uma moradia digna, de acesso a saneamento, que, obviamente, né, você como arquiteto urbanista, e a gente teve a oportunidade de né, percorrer diferentes favelas do Brasil, a gente vê que o saneamento básico é um desafio hoje a nível Brasil, sim, mas que sim, assola mais pessoas como eu e você, né, mais mulheres, mães solo, né, então quantas vezes a gente já viu crianças, sim, brincando à beira, né, da sua infância, né, eu tive, também morei em periferia, mas tive acesso, né, à água tratada, né, mas tinham ali alguns picos de falta d'água, né, também tive um contexto também que tive que me preocupar, né, economizar, sim, água, economizar energia, porque tinham ali alguns picos, essa realidade das enchentes que marcam a periferia de São Paulo e outras periferias, e esses eventos de extremos climáticos, né, tem como vem acontecendo, né? A gente presenciou Petrópolis, né? No Rio Grande do Sul, sim, né? Gerando Falcões teve uma frente de atuação muito importante lá, né? Aqui em São Paulo também, aqui sede da Sinergia, a gente vem acompanhando que esses números que falam são números que têm cor, né? Que têm uma aparência, que são populações pretas que são sempre as mais prejudicadas com esses eventos, né? Eu acho que isso é o retrato do racismo ambiental. É uma estrutura histórica, né? Porque quando a gente é libertado, o que sobra pra gente da cidade? A gente não tem um incentivo como os imigrantes europeus que tiveram fazendas, que tiveram disposição de terras, disposição de animais para começar a circular. Não, a gente já começou a ser invisibilizado ali, empurrado por outro. As pessoas foram se colocando em lugares insalubres. No caso do Rio, nos morros. No caso de São Paulo, né, nas periferias da cidade. É muito engraçado isso, porque eu estava conversando com o pessoal a gente está desenvolvendo um projeto sobre limpeza dos córregos em favelas, né? Então é um pessoal, né? Na equipe tem um pessoal de Israel, o pessoal dos Estados Unidos, e eles estavam falando, mas é muito sujo, assim, eles estavam. Eu acho engraçado isso porque a gente busca a água como recurso, e aí essas pessoas que crescem em realidades que não tem água abundante, eles não entendem, mas por que essa população tá contaminando tanto o córrego? Ela está contaminando o córrego porque a gente procura o córrego como uma solução sanitária, né? Então, ali próximo ao córrego, né, a gente vira aquela vala, vira aquela coisa, então a gente está aí. E a gente é culpabilizado por isso, né? Eu já ouvi muito aí na minha trajetória, não, essa comunidade está poluindo o córrego, essa comunidade está acabando com a máquina ciliar, né? Então, isso é muito engraçado, por quê? Porque é quase que uma inteligência orgânica, né, que as pessoas aprendem ali da própria experiência delas, de como lidar principalmente com saneamento, de como lidar com acesso à água, que vai se transformando num processo completamente criminoso, até dizer, pelo Estado, que está negando esse direito às pessoas. Então a gente está aqui, a gente tem duas grandes comunidades aqui em São Paulo, do lado da Sabesp, que sofre com problema de esgoto sem, sim, saneamento. E aí essas duas que eu digo que eu vi, que eu conheço, que é impensável como as pessoas estão vivendo daquele jeito, e comunidades com uma população de 60% a 70% de pessoas negras. Então é um desequilíbrio muito grande. E essas pessoas, ainda assim, não entendendo ainda o contexto. A gente sabe que a gente conviveu com criança que tomou o primeiro banquete com 5 anos, 5, 6 anos, né? Então passou a vida até ali. Eu tive caso de ver até adultos em Belo Horizonte que nunca tinham tomado banho quente porque nunca tinha tido banheiro. Pessoas que vivem sem documento. Idosos que pagaram a primeira conta de energia elétrica aos 70 anos. Exatamente. Quase. Então, assim, e essas pessoas não entenderam bem por quê. Porque
não é essa questão legal, você está ocupando a área de proteção ambiental, de proteção permanente. Isso não cabe quando você tem toda uma estrutura social negando o direito, negando o acesso à cidade dessas pessoas. E isso acontece tanto no rural quanto acontece no urbano. Entendeu? Quebrando a vida dessas pessoas e não dando esse acesso às pessoas ao básico. Então, não se desenvolvem bem, crescem, né, e acabam ali se retardando no próprio processo educacional. E aí a gente não vê como isso é palpável, né? A gente está sobrecarregando o SUS, sobrecarregando o sistema de educação, sobrecarregando várias coisas, mas parece porque ainda assim, né? E a gente vê muito nas parcerias com o Estado que o Estado... Eu não sabia que existia essa favela, eu não sabia que esse povo estava aqui. Né? Então, de tão desconhecimento do território que é gerido, né? É como se o racismo ambiental ele fosse o berço, né, do início dessa estrutura racista. Sim, né? porque ela vai... vai permeando. E na sua opinião, Rodrigo, qual seria, então, né, numa visão utópica, um planejamento urbano mais adequado, assim, na sua visão, que inclua, né, imagino, né, assim, já dando um pouco da resposta, o início da resposta, eu aqui usando meu lugar de fala enquanto bióloga, que seja um planejamento que inclua, obviamente, que tenha um acordo entre a questão ambiental e social, né? Mas como que funcionaria esse planejamento, numa visão utópica, que para conseguir atender essa demanda social, mas sem também desconsiderar essa dinâmica ambiental, que também é muito importante, né? Eu acho que é o próprio modelo de habitação o problema, porque hoje a gente tem um modelo que visa um grande número de reassentamento de novas unidades. Essa conta não fecha porque você tira as pessoas da favela, as pessoas voltam para aquele ambiente porque as pessoas não são socialmente preparadas, porque você não respeita o aspecto cultural, o histórico dessas pessoas, onde elas estão e como elas estão construindo esse local, né? Você não tem um retorno adequado de processo de recuperação ambiental. O que você faz? Você tira a favela e você larga aquele espaço ali, aquele território para quem? Para o quê? A natureza se regenera como? Não existe um plano ambiental ligado ao plano social que façam essa interligação. Então, o planejamento urbano ele é muito ainda visado nessa cidade formal dos anos 50, dos anos 60, que é carro, arranha-céu e formalidade. E ela não vê o potencial desses lugares, né? A gente pode trabalhar desde recuperação de mata ciliar, a gente pode trabalhar com hortas urbanas, a gente pode trabalhar... E essas pessoas estão disponíveis porque essas pessoas necessitam de renda, essas pessoas necessitam comer. A gente tem vários projetos que a gente vê que a horta da favela sustenta muito a qualidade alimentar, mas o solo está contaminado. Por conta do córrego. Por conta do córrego. A gente tem... E aí é um problema de estrutura. E passa ali, permeia muito também nesse modelo de habitação que é a gente precisa entender a regularização fundiária melhor. A gente precisa entender que a gente não vai conseguir fazer esse modelo de quadra, lote, rua, carro em toda a cidade, que permeia a cidade. A gente também não vai conseguir verticalizar toda a cidade e a gente precisa encontrar que as pessoas também entendam que o rio não é o inimigo delas, que o meio ambiente não é o inimigo delas, que sim é o potencial. Eu tive uma comunidade de raposos lá em Minas Gerais, que as pessoas viviam na várzea do rio. E a várzea é um sistema natural que ela existe para a água do rio dar conta. Elas achavam que era castigo divino, elas estavam ali, então elas não entendiam que era um problema da natureza. Então elas iam contra o meio ambiente por um desfavorecimento assim, da própria educação ambiental que não tiveram. Então, acesso à educação ambiental. Acesso à educação, porque a gente não tem nem educação básica, então vai chegar no ambiental. E aí começa essa grande discussão. Por quê? Elas não sabiam que a várzea do rio ela é o ciclo do rio precisa, natural. Só que eles achavam que era um castigo, então eles não deveriam estar ali. Então, essas coisas, elas vão se complementando e elas vão se desconectando. Eu acho que, primeiro, a gente precisa de um grande advocacy para
intersetorial, para a gente entender Estado, sociedade privada, de indústria, como trabalha isso. E a gente também precisa, desde já, como isso é uma questão de planejamento, ter um planejamento também de ação governamental e de ação também do próprio produtor da cidade, que é o mercado imobiliário, Sim. as empresas que estão explorando o território. Toda a favela está perto de alguma coisa grande perto. Então, uma grande fábrica, ou um grande serviço, ou uma rodovia, né? Então, a gente mesmo está criando o problema. E a gente tem que olhar disso de uma forma mais... Integradora. Também, mas eu acho que é um pouco mais igualitária, porque essas pessoas já têm um conhecimento imenso de reurbanização de favela, de quando elas foram vivendo ali, a gente, né, coloca a participação social como fator relevante disso, mas elas não conseguem puxar uma grande obra de infraestrutura de milhões, né? Então a gente tem favelas que melhorou a enchente por um desvio de córrego ou porque construiu uma rede coletora de esgoto. Então, são coisas que o Estado tem que vir. Então, a gente pode ver o terceiro setor com a participação social, entregando projetos, porque a gente já entendeu que a parte de projeto do poder público é muito ineficiente. Sim. Todo esse processo intersetorial, né, ele vai se quebrando. O que adianta? Eu já trabalhei em projeto de remoção que a gente fazia a escola no projeto, mas o Estado fazia a escola, mas a prefeitura não tinha professor para mandar para a escola. Sim, e o entendimento da demanda local, né? Acaba que a própria população ou até as instituições do terceiro setor, outras instituições da sociedade civil têm mais conhecimento das demandas locais do que o próprio governo, né? Para fechar esse bloco desses assuntos, Rodrigo, sobre vulnerabilidade climática, sobre racismo ambiental, esses assuntos obviamente vão permear a nossa conversa, mas eu queria levantar aqui alguns dados para dar mais luz à nossa conversa. Estudos apontam que as populações negras elas são mais sensíveis e suscetíveis a sofrerem com as consequências negativas das mudanças climáticas. Atualmente, 73% das pessoas que residem em favelas são pessoas negras. Com base nisso, e com base também em tudo que a gente conversou até agora para você, quais são as principais medidas, as medidas prioritárias que poderiam ser implementadas para aumentar a resiliência climática em favelas do Brasil? Eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa criar um grande advocacy, que é um protocolo de resiliência climática, né? Então, pensando em prevenção e resposta aos desastres, porque essa população ela está totalmente vulnerável à própria sorte, ela não tem os recursos que a gente tem de poder se salvar, de saneamento, de esgoto, todas essas coisas que a gente já conversou. Então é necessário primeiro um protocolo do que se pode fazer para prevenção e do que se pode fazer para a resposta depois que acontece. E esse advocacy, ele tem que ser feito com vários atores da sociedade, desde defesa civil, porque a defesa civil só vai quando tudo já aconteceu. Isso se coloca porque a gente também precisa fazer um planejamento urbano inclusivo, Sim. que seria o segundo ponto. Porque o Estado, ele age onde está regularizado. Isso é a realidade, né? Então a gente, ali na favela, presta um suporte, presta um apoio, é quase como se fosse uma ajuda. E a gente não pode, direito não pode ser visto como uma ajuda, né? A gente não pode recolher as pessoas só quando as pessoas estão... Para onde essas pessoas vão, no caso de um evento climático? Vão para a escola? Como a gestão da doação? Tudo que elas precisam. E aí a gente precisa ter um planejamento urbano inclusivo. Então, a gente precisa criar esse protocolo, a gente precisa ter prevenção em área de risco, a gente precisa trabalhar a drenagem, a gente precisa pensar na realocação das famílias e criação de espaços, né, que a gente pode promover através muito ali também da participação comunitária, porque para entender ali de cada território que colocou. Sim. Então, nada melhor do que o território local, que passa pela melhoria de infraestrutura,
E aí tem que fazer investimento mesmo em infraestrutura, não tem jeito. E aí termina com educação e conscientização, que esses protocolos podem servir de manuais, de guia para essas pessoas saberem o que fazer, saberem como lidar com os recursos hídricos, saberem lidar com os recursos geológicos ali para evitar desabamento, na própria construção das suas próprias casas, porque muito hoje o Estado acha, se eu promovo uma construção assistida, em área irregular, eu não posso porque eu estou prejudicando. Aí não faz a regularização fundiária, aí a casa não é construída num declive, ou num aclive, ou numa área sensível. Então tudo isso tem que se interconectar de alguma forma. Seria um grande plano de mitigação desses eventos, considerando esses aspectos. Então, assim como a gente tem planos hoje, fazendo aqui um grande paralelo, né? Planos de contingência hoje que são colocados em práticas para questões de eventos de barragens, Sim, né, por exemplo. Claro. Então, a gente poderia pensar num plano nesse sentido, pensando nesses territórios mais vulneráveis, tanto socialmente como ambientalmente. Em barragem existe, por exemplo, sistema de alerta. Então as pessoas podem ter tempo de resposta, tempo de fugir. Hoje a gente tem a tecnologia. Você pode criar aplicativos que, tá na hora de sair, vai para um lugar mais alto, né? Se movimenta, porque a chuva está vindo. A gente teve um exemplo agora nessa última chuva que deu em São Paulo, que a prefeitura já avisou com uma certa antecedência que ia sobre as tempestades. As tempestades, então as pessoas têm um tempo de se organizar. A gente tem que lembrar também que essas pessoas, elas não têm recursos, não tem uma casa de uma tia, uma casa de um parente para ir. Então, você precisa deixar um lugar disponível, seja uma escola, seja um centro comunitário, em um lugar seguro. Você precisa acolher com comida. Você precisa disponibilizar depois, de repente, móveis, porque as pessoas costumam perder tudo nesses eventos. Porque exatamente isso, essa resiliência, né, que o estudo aponta, que é uma resiliência menor dessas pessoas de responder a esses desastres, né? Então, essa resiliência ela precisa ser mais aumentada, né, ser propiciada com estratégias, né, enfim, com políticas públicas. Agora a gente vai para um assunto que eu sei que te interessa bastante, você como arquiteto e urbanista, né, Rodrigo? Vamos falar um pouquinho de moradia digna. A ODS 11, né, o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem como objetivo, como uma de suas metas, garantir que todos e todas tenham acesso a moradia digna e adequada, com preço acessível, até 2030. Mas a situação do Brasil, a gente bem sabe que está bem distante dessa realidade. Segundo os dados do último censo, 49 milhões de pessoas, que representa cerca de 20% da população brasileira, ainda usam recursos precários, muito precários para esgotamento sanitário, né? Foi inclusive uma das algumas alternativas que você até citou aqui no início da nossa conversa. Diante desses dados, Rodrigo, mostram que tem uma disparidade muito grande, né, assim, com relação ao acesso ao esgotamento sanitário, né, entre pessoas pretas e pessoas não pretas. Qual que é o papel das políticas públicas e do planejamento urbano para a mitigação desses riscos, né? Você comentou um pouco até da sua infância, da questão das doenças ali que você teve contato, e qual que você acha que o papel, né, a função de políticas públicas de saneamento básico nesse contexto de comunidades e de lugares sensíveis ambientalmente? O primeiro ponto é a participação social. Você precisa incluir essas comunidades no planejamento público. E aí hoje a gente tem um planejamento público que não inclui por causa da questão de regularização ou pela questão que estão impactando. A gente tem até alguns projetos, como o da Sabesp, de recolhimento do esgoto do Rio Pinheiros, que mesmo em comunidades, né, ele tem ali tratado favelas, comunidades irregulares, mas você precisa começar que a gestão do serviço de saneamento, ela precisa ser realmente universal. Sim. Independente de onde mora, como mora, se mora, se não mora. Então, você precisa fazer um grande investimento em infraestrutura e olha só, nós estamos em 2024 e a gente não resolveu o problema de saneamento. Saneamento básico. Tá entendendo? Então, assim, por que a gente não resolveu o problema de saneamento? Né? Então, assim, a gente precisa ampliar essa rede de esgoto, a gente precisa dar um tratamento de água adequado, porque mesmo com projetos que a gente tem feito, tanto
com as próprias companhias, né, de saneamento que têm trabalhado também, tentando investir nessa área de social em favelas, né, como no Rio, no Nordeste, aqui em São Paulo também, a gente ainda tem uma deficiência que é o investimento, ele ainda é muito tímido, ele não promove infraestrutura. E também porque as companhias ainda não entendem como é que eu promovo infraestrutura de saneamento num lugar como a favela. Porque saneamento é muito complicado, ele precisa de espaço, ele precisa de gravidade, ele precisa de ele tem um monte de limitação técnica, do jeito que ele é feito hoje, que não comporta a infraestrutura que a favela está colocada. Então a gente tem que pensar o que a gente vai priorizar. E aí também, entrando muito na questão de coleta de lixo, priorizar áreas como a déficit, remoção de famílias em áreas mais sensíveis, principalmente em áreas que você vai colocar, e criar mecanismo de controle e fiscalização também nas favelas. Então, porque tanto para a qualidade do serviço como o cumprimento do serviço, porque muito dessas obras de saneamento, dessas obras de infraestrutura de favela para mitigar, elas acabam no meio, elas não terminam, elas não fiscalizam, elas não têm. Hoje a gente tem promoção de água, quando você vai medir a qualidade da água, não é a mesma qualidade da água aqui. Então, que tipo de acesso você está dando? Então, a gente precisa trabalhar seriamente no quê? Numa visão de inclusão de política pública, com a inclusão com a participação social para entender como eu vou resolver esse problema no aspecto da favela, que não tem uma rua de 3 metros para me passar, não tem um calçamento de 1,5 metro, não está dentro dessa lógica sanitária que foi estabelecida, e aí a gente precisa de projetos de inovação para fazer isso. Projeto de saneamento, como a gente tem, sim. A galera do rural tem conseguido fazer coisas incríveis para a universalização do saneamento. Inclusive, Rodrigo, tem um estudo que foi publicado recentemente na revista Saúde e Sociedade, no ano de 2020, fazendo uma comparação de dados históricos, né? Então, dados desde do primeiro censo até o censo de 2010. E nessa avaliação desses dados, né, dessa retrospectiva, esse estudo constatou que 62% da população negra não tinha acesso, né, à água com condições adequadas, né, para consumo. Com relação a banheiro, né, que tem total conexão com a questão do saneamento básico, 79% da população negra não tinha acesso a banheiro. E como você comentou, que a questão do saneamento básico é uma questão que tem muito rebatimento na saúde pública, né? É uma questão que acaba sobrecarregando o Serviço Único de Saúde, sobrecarregando o SUS. Esse estudo trouxe também um dado que em 2010, né, fazendo essa avaliação histórica, o número de internações por doenças relacionadas ao saneamento básico marcou aí 2 milhões de internações, né? Então imagina, 2 milhões de internações por doenças que são tratadas de uma maneira muito, né, é uma questão de uma água limpa, é uma questão de um alimento bem lavado, com uma água de qualidade. Então são doenças que são facilmente revertidas, né? Uhum. Então são doenças que acabam ali sobrecarregando o serviço de saúde, né? Então é uma coisa que realmente é aquilo que a gente falou no início, são questões básicas, mas que acabam tendo vários rebatimentos, né? Então tem rebatimentos que vão na esfera social, ambiental e também de saúde pública. Aproveitando um ponto que você trouxe sobre as abordagens inovadoras, né, que as pessoas que residem ali em áreas rurais estão pensando em abordagens diferenciadas para propiciar o saneamento. Eu sei que você conhece ali, tem contato com novas tecnologias de saneamento nos ambientes de favela. Você poderia falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias para promover saneamento nessas regiões sensíveis? Eu acredito que um grande ponto para melhorar a infraestrutura é a gente utilizar a abordagem inovadora. Não só a abordagem inovadora, projetos, a gente tem uma gama de, hoje, startups no Brasil e no mundo trabalhando a questão do saneamento e soluções do saneamento, porque é um problema mundial também. Sim. E a gente precisa pensar mais em soluções de baixo custo e de fácil implementação. Porque saneamento também exige manutenção, e manutenção é um processo a longo prazo, diário e custoso. Então a gente tem biodigestores, estação de tratamento de água a pequena escala, construção de pequenas redes locais, e aí entra o processo de educação e saúde. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa
promover que as pessoas saibam fazer a manutenção desses sistemas, que as pessoas saibam fazer a manutenção, limpar o né? sistema, tratar esse sistema com programas de educação sanitária e ambiental. Isso daí é um ganho a ganho, porque a gente vai entendendo que existem projetos que se relacionam a partir do momento que você começa a trabalhar saneamento, você pode trabalhar com hortas, descontaminação do solo, algumas coisas muito ali locais, compostagem, que faz muito sucesso nas favelas aqui de São Paulo, né, que complementam essa coisa. Por quê? Porque você vai reduzindo o resíduo, você vai poluindo menos o córrego também não recebe mais o rejeito de casa, e aí são grandes acupunturas urbanas, que é o termo do Jairo Lerner, que você vai incluindo, que são um pouco mais ágeis, mitigam, não resolve, porque ainda precisam... Precisamos de entender qual é essa infraestrutura que o Estado faz tempo, porque saneamento é milhões, mas eu acho que a gente precisa também fazer uma conta, né? Do quanto que eu estou sobrecarregando o SUS. Exatamente. Com as pessoas, né, doentes por causa de doenças relacionadas à pobreza, de quanto que eu estou tirando do SUS de investimento. Porque será que esse investimento se eu investir em saneamento, eu estou economizando no SUS? Então é um investimento, não é um custo. E eu acho que também e aí a gente tem oportunidade, que é a economia circular, né? Então, sistema de reuso de água, compostagem, as comunidades, as favelas são muito abertas a sistemas que gerem renda. Sim. Então, quando você traz um sistema de compostagem ou trabalhar a questão de reciclagem, de lixo zero, porque o resíduo também é um problema muito grande, né? Então, contamina o córrego. Que contamina toda ali aquela área que já é vulnerável, porque não tem coleta de esgoto. Não tem... Então, por que a gente não investe em comunidades de lixo zeros, não investe em sistemas mais locais, ou como a gente estudar políticas de esses sistemas locais se conectar com um grande sistema, que isso seja possível. A gente já provou que isso é possível na comunidade Maite aqui em São Paulo. E, principalmente, como a gente cria agentes ambientais e transforma as pessoas em agentes ambientais. Né? Para entender, porque a gente precisa muito desse... A gente não vai ter ali a prefeitura limpando o córrego, limpando a rua, trazendo... A comunidade precisa se autogerir. Só que a prefeitura, ela pode financiar uma ajuda de custo, um salário, como em São Paulo já faz. Ela paga como se fossem zeladores comunitários. Isso é um projeto bom que está crescendo muito no Brasil, que são os zeladores comunitários. Florianópolis faz isso muito bem, algumas cidades do Brasil fazem isso muito bem, que são, como o gari não chega lá, o lixeiro, a pessoa que está cuidando do processo, esses zeladores, eles têm essa obrigação, eles recebem do Estado para isso, porque eu poderia contratar um gari, e retiram toda essa infraestrutura. Porque se a gente for pensar, esse córrego da favela Belenzinho do Norte, ele vai chegar no Rio Pinheiros, vai chegar no Rio Tietê, e vira um problema para todo mundo. Problema maior. Então, quando a gente está entendendo em sistema de saúde, sistema de recuperação ambiental, sistema de drenagem para evitar enchente vira um problema da cidade toda. E a gente pode estar investindo em sistema de drenagem, que é caro, custoso. A gente pode tirar as pessoas, remover de áreas sensíveis e transformar esses espaços e ressignificar esses espaços junto com a comunidade para também ter um pertencimento e uma própria fiscalização da própria comunidade, mas isso exige muito trabalho intersetorial. Secretaria de Saúde, agente comunitário, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Resíduos Sólidos. Então, é uma grande rede que precisa ser estabelecida para que isso funcione, porque a pequena escala, porque a gente tem que entender que é isso, essa pequena escala, ela está sobrecarregando as grandes escalas. Esse córrego, ele vai para algum lugar, ele vai chegar num Tietê, e aí quando ele chega num Tietê ou num Pinheiros, ele está sobrecarregado. E a gente vê essas enchentes incríveis, né? E quanto que o Pinheiros não melhorou depois que eles fizeram esse sistema de recolher os... E aí são medidas que, se a gente vê de forma isolada, né, acaba não fazendo sentido. Mas é isso porque o termo cunhado acupuntura urbana é justamente isso. São medidas que são pequenas, pontuais, mas quando vistas de uma visão, né, sistêmica e macro, ela faz sentido porque ela sobrecarrega de um outro lado, né? E uma coisa que você disse que é muito importante e curiosa, né, que vai entrar até no outro ponto que a gente já vai
falar sobre a questão de iniciativas de engajamento comunitário, é que esse engajamento é reverter isso e pensar na economia circular como base disso, né? Porque a gente está falando também de uma população que precisa colocar comida na mesa, que precisa realmente pensar em como rentabilizar os processos, e também é um processo interessante para a educação ambiental. Exatamente. Né? Então, pensar em rentabilizar até a educação ambiental, de uma certa forma. Então, já aproveitando esse gancho, eu fui aqui anotando algumas palavras que você foi trazendo que foram muito legais, né? Então, trabalho de rede, de colaboração, que acho que isso que vai costurando todos os temas, né? E todas as soluções e as medidas que você vem trazendo aqui na sua fala. Então, falando um pouquinho aqui sobre iniciativas comunitárias, engajamento, a gente celebrou recentemente, né, no dia 4 de novembro, o Dia das Favelas, né, um dia que foi criado para ressaltar, para enaltecer iniciativas comunitárias nesses territórios. E pensando um pouco nisso, Rodrigo, qual que é a importância do engajamento comunitário nesse planejamento urbano? Acho que você citou um pouco que é muito importante trazer a comunidade, trazer essa figura para esse pertencimento, para essa construção, mas, na sua opinião, qual que é essa importância do engajamento nesse processo? É engraçado que esse Dia da Favela, a gente também celebrou um grande aumento exponencial nos últimos 2 anos da população favelada do Brasil, que é amontoada dos maiores estados. A gente tem um grande ponto que a maioria das favelas do Brasil são pequenas. A gente tem grandes complexos, como nas principais cidades, mas as favelas geralmente tem ali 500, 600 famílias, porque elas são esse retalho, da cidade, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é investir mais em consultas públicas, né? Então, consultas públicas para a gente entender. E isso, a gente está perdendo uma oportunidade de trabalhar na UBS, pode ser feita essa consulta pública, na própria escola, né? Nesses equipamentos mais locais e que, né? Então, a gente tem que ouvir a demanda das sugestões comunitárias mais, porque a gente está impondo um modelo de cidade numa cidade que não existe, né? Então, essa cidade existe aqui. E ela está sendo pensada por um número muito pequeno de pessoas, né? Então, a gente está pensando assim, grandes avenidas, largas escalas, grandes projetos de saneamento, arranha-céus num lugar que não comporta. Não cabe mais. Né? Por quê? Porque a gente está nessa lógica ainda do reassentamento, do grandes construções de unidades, de programas habitacionais em periferias. A gente tem a cidade de Tiradentes aí, que é aquele mar de programa habitacional. E a gente está preso nisso, e isso não resolveu, isso tem sido feito há mais de 40 anos. E as pessoas continuam nas favelas, continuam ocupando, e a população favelada continua crescendo. Esses territórios continuam precários, continuam com as... Isso, e qual é a questão de economia? E quando a gente está falando aqui na questão do racismo ambiental, que espaço você está promovendo para a população negra se desenvolver, né? Então, assim, não é só a favela, mas pensando nos outros pontos. Então, se a gente está... Será que é por isso? Né? Às vezes eu fico pensando, será que é por isso? Será que é pela maioria ser população negra que a gente não está olhando abertamente para esse lugar? Porque a população negra tem mais da metade da população brasileira tem um grande contingente de investimentos. Se você investe ali, você está criando pessoa que vai consumir, que vai pagar imposto, que vai ter uma questão de coisa. Sim. Eu acho que a gente precisa investir em conselhos comunitários também para melhorar o diálogo. O diálogo é muito punitivo do poder público ainda. Vocês estão poluindo o córrego. Como você inicia uma comunicação com a favela falando, vou te punir porque né, tá poluindo o córrego. Então, eu acho que tem que ter mais representantes. A gente tem muitos locais com grandes exemplos, com boas práticas de representante comunitário, que viram liderança comunitária, que faz autocracia política, não política nessa coisa partidária, mas política no sentido pública, né? E orçamento participativo. Então, a gente tem que ter orçamentos para que a comunidade engaje, que a gente entre nesse sistema de investimento para a favela. Por quê? Porque só construir nova unidade não está adiantando. A gente já sabe disso. 40 anos tentando. Porque, se a gente for colocar os mesmos programas habitacional, já década de 50, década de 40, né? Então, assim, esses projetos vão se sobressaindo. Então, é importante que o orçamento participativo pense nisso também. A prática do orçamento participativo estava dando muito certa, mas ela foi um pouco perdendo força nos últimos anos e não foi colocada porque essas pessoas estão ali para garantir o envolvimento, o desenvolvimento local e
que isso virou uma grande rede, né? Então, eu penso que você precisa começar por aí, porque é o senso de pertencimento, são vários sentidos ali que vai aguçando para você começar a entender que o processo de favelização ele tem que ser visto de outra forma, ele tem que ser começar visto como potência, porque não vejo solução de só a remoção. E a reurbanização de favela ainda é muito, acho que dispórica, sabe? Assim, no sentido de que ainda é um grande sonho imaginado de gente que não conhece a favela, que nunca viveu na favela e não tem Sim. a visão da favela. E o que eu ia comentar, acho que você trouxe várias ações, né, várias estratégias aqui, super importantes. Eu queria que você comentasse um pouco desse orçamento participativo, do que de alguns exemplos que você já teve, mas principalmente pegando esse gancho que você falou de pessoas que estão pensando na reurbanização, muitas vezes são pessoas que não conhecem a favela. Porque, por exemplo, a gente vai pensar numa audiência pública, num território desse, a gente tem que pensar em horário alternativo. A gente tem que pensar que a maioria são chefes de famílias, mulheres que vão estar lá com seus 5 filhos e que a gente vai precisar de um espaço para as crianças estarem brincando enquanto a mãe está lá ouvindo a reunião, né? Então, pensar em espaços acolhedores, espaços alternativos, né? Então, para que essas pessoas também se sintam acolhidas e convidadas a estar nesse ambiente, porque sempre que o poder público, sempre que outros agentes estão lá, essas pessoas já têm uma visão de, o que eu vou ter que pagar, qual que é a punição que eu vou ter, né? Então, de fato, precisa ser um ambiente que considere as necessidades e que seja, de fato, acolhedor. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse orçamento participativo, que é uma ação bem interessante. O orçamento participativo você pode começar primeiro com um grande mapeamento, né, que é isso que a gente chama de identificar os problemas, os desafios, quais são as coisas ali que vão que estão dentro daquele território que você pode trabalhar. Os problemas são muito parecidos, não são grandes problemas, as soluções às vezes que precisam ser um pouco adaptadas, mas você começa a formação política da comunidade. E você também começa não só validar, vem aqui, eu preciso implementar esse projeto, eu preciso fazer essa coisa, mas você começa a desenvolver o sentido de justiça social nas pessoas, porque você começa a mapear, você começa a participar, identificar os potenciais. Após isso, você coloca os projetos prioritários. A gente tinha casos muito bons em Belo Horizonte, porque eles colocavam os projetos prioritários e as pessoas votavam por aquele projeto. Então tinha projetos em todas as zonas da cidade, as pessoas voltavam pelo aquele projeto e aquele projeto seria executado pelo poder público. Isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito através de uma consulta pública, são essas audiências, né? Então que envolve essa decisão, pode ser também por formação de lideranças, que podem ser grandes multiplicadores dos projetos na cidade. Então, você capacitar moradores para atuar como agente de transformação é muito importante, porque esse morador ele pode tornar uma liderança e ser esse link entre o governo, entre os interesses do bairro, porque a gente sabe que cada pessoa tem seu tempo. Essa questão que você comentou das mães, se a gente for entrar no gênero, é a realidade da favela. A favela são as mães pretas. E geralmente são essas mulheres que vão ser as mais participantes. Sim. Mesmo com todas as dificuldades, porque elas veem ali o sistema de maternal, de trazerem os filhos para um futuro melhor. Então tem muito isso. A gente vê os homens ali preocupados com outras coisas, mas tem muito abandono parental, porque é uma situação muito complicada. Então se a gente vai para o gênero, a gente vê que a mulher negra ela ainda está eu acho que no último degrau assim, da sociedade, no sentido de... uma mulher negra com filho, ela está condenada à pobreza. Uma mulher negra com 2 filhos já está condenada à miséria, porque só vai dificultando a situação, não vai tendo estrutura para aceitar isso e também não tem o que a gente chama de rede, né? Se a gente talvez pensasse a sociedade nas mulheres negras, a gente conseguiria resolver o problema de toda a sociedade, porque é uma vulnerabilidade tão grande, uma invisibilidade maior. A gente está aqui discutindo urbanismo, mas caminho seguro para essas mulheres, iluminação adequada, creche disponível
os 12 meses do ano. Em horários. Nos horários, né? Vagas disponíveis. Horário ampliado, porque o horário que essa mulher chega do trabalho para pegar essa criança. Como que será a resiliência a questões climáticas, né? Dessa família chefiada por uma mulher preta, solo, com mais 4 filhos? A gente vê muito exemplo, né, dessas mulheres aí no Brasil e muito numa dificuldade que a gente não é minha área, mas é uma coisa que eu vejo o tempo todo. Mulheres depressivas, mulheres que desistem, mulheres que não conseguem, porque já a situação vai se... É uma escassez tão grande que você vê que força que essa mulher tem para lutar. E aí, como a gente vem da sociedade punitiva, uma sociedade normativa, né? Mas não... Né? E a gente tem até um próprio sistema de saúde que não dá suporte, né? Que não medica adequadamente, não promove um sistema de saúde adequado para essas mulheres, não provoca o engajamento para essas mulheres de liderança, deixam elas vulneráveis à violência doméstica, deixam elas vulneráveis. Às vezes o companheiro nem mora com ela, mas ela ainda assim sofre violência doméstica. Então, por que não ver? E quantas mulheres não estão presas num sistema de dependência do mínimo desses homens, sabe? E aí a gente precisa muito de fortalecimento de projetos com gênero. Sim. Porque se a mulher está bem, ela puxa o resto da família. Um dos maiores nossos problemas na Gira de Falcões do programa de educação é as mães que não engajam os filhos para a escola, né? Então, ela não conseguiu educação, ela está deprimida, ela está cansada, né? A gente tem muito esse vislumbre, essa visualização de como a escola acolhe essa criança, que não acolhe da mesma forma, né? Porque a gente tem uma porcentagem maior de crianças negras desistindo da escola ou com atraso escolar. Para o professor, olha, aquele garoto não... Sim. Não vai e muito aqui longe. A gente vai tratando de temas, né, Rodrigo, que são tão... a gente fala, né, saneamento básico, né, saúde, educação, são temas básicos, mas até um tema que você bem sabe, né, foi até parte do tema da minha dissertação de mestrado, quando a gente vai também falar do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, né? Sim. Porque também é um direito. É um direito. Todo mundo tem direito a ter acesso a um parque para passear, né? Então, quantas favelas, né? Quantas crianças que a gente já teve contato nos nossos trabalhos de campo que nunca tiveram acesso, né, a parques estruturados, parques urbanos, quando a gente vai entender que o clima nessas regiões, né, regiões que têm menor número de árvores também, então são regiões mais quentes por vezes, que detêm de menos árvores, então também é uma questão de insegurança nesse sentido, que são ambientes mais quentes. Sim. E agora com esses extremos climáticos estão sofrendo com mais chuvas, com mais deslizamentos, né? Só que aí até isso, é como você falou, a gente tem que fazer uma escala do que é mais urgente, né? Acaba que esse direito a ter acesso a um ambiente equilibrado, né? Ter acesso a parque, a um clima mais equilibrado, né? Porque também tem estudos que trazem essa questão do como essa questão, né? Você trouxe a questão da depressão, do adoecimento mental de mulheres pretas, de como o acesso ao lazer, a você terminar o seu trabalho, sua jornada de trabalho, ter acesso a um parque para correr, para andar de bicicleta, que é uma coisa que eu, como mulher preta, só consegui vivenciar quando eu vim, depois dos meus 28 anos, morar no centro de São Paulo. E eu consigo, aos finais de semana, ir no Ibirapuera andar de bicicleta, né? Porque residindo na periferia de São Paulo, não tinha um parque para ir caminhar, para ir ver o dia, né? E como isso mudou minha qualidade de vida, minha saúde mental, né? Então também é sobre isso, né? O racismo ambiental também está nessa esfera. Quando falar de lazer não é falar de uma coisa, não é uma coisa superficial. Não. É uma coisa também que é básica e é direito de todos nós, né? E especialmente desse grupo que nós fazemos parte. Isso é muito triste, né? Por isso que a gente precisa investir tanto em incubação de projetos, ou projetos que realmente promovam essa justiça social, essa justiça ambiental, porque o meio ambiente está em tudo
a gente só tem esse planeta para viver, Sim. né? Então, mas porque a gente ainda tá resistente, Sim. né? A gente vive numa sociedade resistente, vai ter uma hora que a gente vai precisar de água, a gente não vai precisar de dinheiro, né? A gente vai precisar De recurso, né? De recurso. Eu fico pensando, porque eu vi projetos aí, eu tive a oportunidade de ver projetos ao redor do mundo, eu vi projetos assim, em Bangladesh, de mulheres que são as últimas a comer, só comem sobras da comida, porque a comida já é pouca, então vai para o marido, vai para os filhos. Mulheres na África que não engajam em projetos porque, né, e na África a gente está no contexto de vila, de coisa, porque tem que andar 3 quilômetros para ter acesso à água, para ter acesso ao celular, para ter energia elétrica. Então, universalmente, e principalmente no sul global, né, e a gente está falando aqui de ODS, a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de todas essas coisas, ainda tem disparidades. Sim, muito grandes. Enormes. E as pessoas ainda atuam ainda muito no emergencial, não construir. A gente precisa que a sociedade também veja Uma isso visão como de construção longo muito prazo. fácil. Porque me parece que a gente ainda está muito calçado na caridade. Ah, choveu, vamos dar uma cesta básica, vamos dar um punhado de roupa. Mas qual o plano a longo prazo de cidade, de estrutura social que a gente está dando para essas pessoas para que elas tenham essa justiça ambiental, né? Eu acho que o primeiro ponto aí que a gente teve agora assim, é os ônibus gratuitos no domingo que dá acesso a essas pessoas, porque a gente tem pessoas que vivem em São Paulo que nunca foram no Parque Ibirapuera, nunca tiveram acesso. Então são tudo questões. E aí como a gente quer que essas pessoas façam as pazes com o meio ambiente, não poluam o córrego, se elas não têm referências do que é um córrego limpo? Sim. Né? Então, do que é uma mata ciliar, né? Do que é um parque. A falta de referência de um ambiente ecologicamente equilibrado. Ela não tem referência do que é um parque, do que é um córrego limpo. Exatamente. Né? A gente fala tanto de representatividade, né? De pessoas pretas ascendendo, do como é, mas também é isso, né? Do ambiente, do meio, né? Porque ela tá naquele meio caótico, daquele meio com córrego sujo. Aquilo é o normal, é o dia a dia. Eu, quando era criança, não, né? Colocando aqui, a gente não ia à praia. Eu morava em Santos, a gente não ia à praia. Por quê? Porque a praia existia a questão de você tem que comprar um lanche, você tem que pegar o ônibus, você tem... E tinha uma discriminação, uma certa discriminação na praia, porque era um pouco, né, da questão elitizada, porque quando a gente chegava na praia, a gente chegava na praia. A gente chegava né? Não era uma coisa assim, eu vou à praia, eu tenho um restaurante ali do lado, eu compro no quiosque e tal. A gente chegava na praia, a gente chegava na praia. E a praia, ela é muito universal. Eu gosto da praia porque ela une essas barreiras, essas desigualdades sociais e coloca todo mundo no mesmo padrão. No mesmo areia. Na mesma areia. E aí eu lembro muito dessa questão. Nossa, como é difícil ir à praia. É uma coisa simples, né? A praia é pública, a praia é gratuita, mas como era difícil, porque exige de você. Então eu fico imaginando também... A dificuldade de acesso da cidade, né? E aí depois eu descobri pessoas em Recife com essa mesma questão, pessoas no Rio que nunca foram à praia, né? E a gente teve um estudo em Los Angeles de pessoas negras e latinas que nunca tinham frequentado a praia, nunca tinham visto o mar, morando numa cidade próxima. A gente vai vendo essas coisas e a gente vê que realmente a justiça ambiental não dá para todos, né? E existe uma infraestrutura que ainda necessita. Né? Mas é isso, se eu não entendo o que é o meu ambiente sustentável, agradável, também a gente não, eu sou culpabilizado pelo meu ambiente degradado, né? Como a gente viveu ali no São Manuel, lá no bairro que eu cresci, né? Uma culpabilidade da questão do manguezal. Eu acho que se você chegar no São Manuel hoje e perguntar para as pessoas, o manguezal, ninguém entende qual é a realidade do manguezal, né? Por que é um ecossistema tão importante de preservar? Porque ao mesmo tempo a gente estava ali no manguezal com toda aquela dificuldade, com toda aquela degradação, mas as empresas do porto também estavam degradando o manguezal. E né? Por que vocês eram mais culpados? Né? Então, assim, é muito complicado. Rodrigo, eu queria agradecer a sua participação, a você ter aceitado vir conversar com a gente. Eu, em nome da Sinergia, a todos e todas agradeço a sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com você. E eu quero levantar aqui uma questão. Com base nesse papo que a gente teve com o Rodrigo, você consegue perceber quais são
as relações que existem entre a pauta climática e a pauta racial? Todos os últimos eventos climáticos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas que vêm afetando diferentes partes do Brasil, as secas severas, todos os eventos que têm como principal grupo afetado pessoas pretas e outros grupos marginalizados, a participação em políticas públicas, o engajamento em ações da sociedade civil são caminhos possíveis em direção a uma sociedade mais justa. Como que você pode fazer a sua parte para essa mudança? Muito obrigada pela participação até aqui e é isso, até a próxima. Tchau, tchau!